Como Satanás tentou enganar Eva no Éden? A sutilidade da serpente e o cuidado que precisamos ter. Você já parou para pensar em como Satanás conseguiu enganar Eva no jardim do Éden? Gênesis 3 nos conta uma das histórias mais importantes de toda a Bíblia. Uma narrativa que revela não apenas a queda da humanidade, mas também as estratégias astutas do inimigo para tentar destruir o plano de Deus para nossas vidas. Este texto não é apenas uma reflexão histórica, é um alerta vivo para os dias de hoje, pois a mesma serpente que enganou Eva continua tentando enganar você e eu com mentiras bem elaboradas e promessas vazias. Antes de mergulharmos nesta mensagem transformadora, eu já quero te fazer um convite especial. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo bíblico e motivacional que vai fortalecer sua fé. O que vamos estudar aqui não é apenas conhecimento. É um alimento espiritual para te ajudar a vencer as armadilhas do inimigo e permanecer firme em Deus. O cenário perfeito, o Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um paraíso perfeito. Deus havia criado um lugar de beleza incomparável, onde Adão e Eva viviam em plena comunhão com Ele. Tudo o que eles precisavam estava ali: alimento abundante, paz, segurança e, acima de tudo, a presença constante do Criador. A Bíblia diz em Gênesis 2:9: "E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para alimento, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal." Esse detalhe é fundamental. Deus deu liberdade a Adão e Eva, mas estabeleceu um limite. Eles podiam comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor deixou claro que desobedecer traria morte. A ordem era simples, mas trazia uma escolha: confiar em Deus ou seguir um caminho próprio. É interessante notar que, mesmo em um ambiente perfeito, Satanás encontrou espaço para tentar. Isso nos ensina que o inimigo não precisa de um ambiente caótico para agir. Ele só precisa de uma brecha. Às vezes pensamos que, se estivermos em um jardim, um momento bom da vida, uma fase de bênçãos, estaremos seguros. Mas Gênesis 3 prova que a tentação pode vir mesmo quando tudo parece estar bem. A serpente e sua estratégia, sutileza e distorção. A primeira descrição que a Bíblia faz da serpente é intrigante. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Gênesis 3:1. Veja bem, Satanás não se apresentou a Eva como um monstro assustador ou uma figura demoníaca. Ele usou uma serpente, símbolo de astúcia, e sua abordagem foi sutil. Assim é o inimigo hoje. Ele raramente vem de forma explícita. Ele se disfarça, se esconde em argumentos aparentemente inofensivos. A primeira pergunta da serpente já traz uma distorção da verdade. É assim que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim?" Perceba que Satanás não negou diretamente a palavra de Deus. Ele a questionou. Ao insinuar dúvida, ele plantou em Eva a ideia de que Deus poderia estar sendo injusto ou exagerado. Essa é uma das estratégias mais antigas do inimigo. Ele lança dúvidas sobre o caráter de Deus, fazendo-nos pensar que ele está escondendo algo bom de nós. Eva então responde, mas acrescenta algo que Deus não havia dito: "Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus: dele não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais." Interessante, não? Deus nunca falou que não poderiam tocar na árvore, apenas comer. Pequenas distorções na palavra de Deus podem nos deixar vulneráveis. Satanás aproveitou essa confusão para dar o próximo passo. "Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal." Gênesis 3, 4, 5. Aqui está a mentira central.
Satanás prometeu ser como Deus. O pecado começa exatamente aí, na tentação de ser independente, de não precisar de Deus, de decidir sozinho o que é certo e errado. A sedução do pecado. O que Eva viu Gênesis 3 e 6 nos dá detalhes profundos. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Perceba os três aspectos. Boa para comer. O pecado parece satisfazer desejos imediatos. Agradável aos olhos. O pecado seduz pela aparência. Nem tudo que é bonito é bom. Desejável para dar entendimento. O pecado promete algo além do que Deus já nos deu. Eva caiu na armadilha porque confiou mais no que via e sentia do que na palavra de Deus. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? A tentação sempre vai parecer atraente, mas por trás do fruto bonito existe a morte. A aplicação para nossos dias. A mesma estratégia. Querido irmão, querida irmã, o diabo não mudou sua estratégia. Ele continua plantando dúvidas sobre a palavra de Deus, distorcendo verdades e oferecendo atalhos. Ele ainda promete que podemos ser como Deus, que podemos decidir o que é certo ou errado sem obedecer ao Criador. Hoje, essas tentações aparecem em muitas formas. A cultura que diz que cada um deve seguir seu coração, mesmo que isso vá contra a Bíblia. As vozes que afirmam que Deus quer que você seja feliz como justificativa para escolhas erradas. A ilusão de que sucesso, prazer e poder podem preencher o vazio da alma. Assim como Eva, muitos caem porque deixam de lado a palavra. O inimigo sabe que quando paramos de confiar em Deus, nos tornamos presas fáceis. Por isso, precisamos vigiar, estudar a Bíblia e nos apegar a Cristo todos os dias. Um alerta e uma esperança. Mas aqui está uma boa notícia. A história de Gênesis 3 não termina na queda. Deus já tinha um plano de salvação. Em Gênesis 3:15, ele promete a vinda de Jesus, a descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Isso significa que mesmo que o pecado tenha entrado no mundo, a vitória está garantida em Cristo. Por isso, esta mensagem não é apenas um alerta, mas também uma esperança. Você não precisa viver enganado. A mesma palavra que foi distorcida pelo inimigo é a palavra que hoje te liberta. Jesus venceu Satanás na cruz e por meio dele podemos viver em vitória. O resultado da desobediência. O pecado entra no mundo. Quando Eva comeu do fruto, e Adão, consciente do que estava fazendo, também comeu, algo profundo aconteceu. O pecado entrou no mundo. A comunhão perfeita com Deus foi quebrada. A Bíblia descreve isso de forma clara. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Gênesis 3:7. A nudez que antes era símbolo de pureza, agora virou motivo de vergonha. O pecado trouxe uma mudança interna. A inocência foi perdida. Antes, Adão e Eva caminhavam com Deus sem medo. Agora, eles se esconderam. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Gênesis 3:8. Esse é o primeiro efeito do pecado. Ele nos afasta da presença de Deus. Não porque Deus nos rejeita, mas porque o pecado gera culpa e medo. Quantas pessoas hoje vivem escondidas tentando fugir de Deus com medo do seu julgamento, o confronto divino? Deus chama pelo nome. Mesmo após a queda, Deus não abandonou o homem. Ele chamou Adão pelo nome. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? Gênesis 3:9. Essa pergunta não é geográfica, é espiritual. Deus sabia onde Adão estava, mas queria que ele reconhecesse sua condição. Isso mostra o amor do Pai, que mesmo diante do erro, vai ao encontro do homem caído. Hoje, Deus continua perguntando: Onde você está?
Talvez você esteja vivendo distante, preso a culpas, feridas ou escolhas erradas. Mas Deus está te chamando de volta. A maldição do pecado. Depois que Adão e Eva confessaram, Deus pronunciou as consequências. Para a serpente, rastejaria sobre o ventre e seria amaldiçoada entre todos os animais. Para a mulher, haveria dor no parto e conflitos no relacionamento com o marido. Para o homem, o trabalho seria pesado, a terra produziria espinhos e a morte física entraria no mundo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Gênesis 3:19. Essas palavras revelam a gravidade do pecado. Ele não é apenas um erro moral. É uma ruptura com o Criador que trouxe morte espiritual e física. Desde então, todos nascemos com uma natureza inclinada ao pecado. A primeira promessa de redenção. Mesmo no meio do juízo, Deus revelou sua graça. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Esse versículo é conhecido como o proto-evangelho, a primeira promessa do evangelho. A semente da mulher aponta para Jesus Cristo, que na cruz esmagaria a cabeça da serpente. Aqui, vemos que Deus já tinha um plano de salvação antes mesmo da queda. Isso nos ensina que o amor de Deus é maior do que qualquer erro humano. A primeira morte. O sacrifício de animais. Outro detalhe poderoso está em Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Para que houvesse roupas de pele, um animal teve que morrer. Isso aponta para o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde o Éden, Deus já mostrava que o pecado só pode ser coberto com sangue. A expulsão do Éden, uma proteção. Deus então expulsou o homem do jardim. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24. À primeira vista, isso parece punição, mas é graça. Se Adão e Eva comessem da árvore da vida após o pecado, viveriam eternamente em um estado de rebelião. Deus os afastou para preparar o caminho da redenção. O plano de Deus: restaurar o que foi perdido. Toda a história bíblica aponta para Jesus. Em Romanos 5:19 lemos: Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Jesus veio para desfazer a obra da serpente. Ele venceu a tentação no deserto. Mateus 4. Jesus morreu em nosso lugar e ressuscitou, garantindo vida eterna para todos que nele creem. O que Adão perdeu, Cristo recuperou, aplicando essa verdade em nossa vida. Saber que Satanás é astuto e que o pecado tem consequências deve nos levar a viver em vigilância e dependência de Deus. Mas, acima de tudo, essa história nos lembra que não existe queda tão profunda que o amor de Deus não possa resgatar. Talvez você se identifique com Adão e Eva, tentando se esconder, com vergonha, sentindo-se distante de Deus. Hoje, Ele te chama pelo nome e te oferece perdão. A cruz é a prova de que Deus nunca desistiu de você. Aqui estão 3 passos práticos que essa história nos ensina. Reconheça sua vulnerabilidade. Se Eva caiu em um paraíso, precisamos vigiar ainda mais em um mundo caído. Confie na palavra. Satanás sempre tentará distorcer a Bíblia. Por isso, leia, estude e guarde a palavra no coração. Corra para Cristo. O caminho de volta para Deus não está em nossas obras, mas na graça revelada em Jesus. Um chamado à decisão. Se essa mensagem falou ao seu coração, saiba que Deus está te chamando para uma vida de intimidade com Ele. A queda no Éden não foi o fim, foi o começo de uma história de amor e redenção que culminou na cruz.
Hoje você pode experimentar essa restauração. Eu quero te encorajar a orar, a buscar a presença do Senhor e a rejeitar as mentiras do inimigo. Você não precisa viver escondido, preso em culpa ou medo. Jesus já pagou o preço. Se esta palavra falou ao seu coração, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber novos conteúdos e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje.